bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vai aí dando ok. Bom dia, tô escutando, Maria. Bom dia. Tá mudo? Atualiza. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Quem mais está me ouvindo? Quem mais? Vai falando aí quem está ouvindo. Giovana, eu, Camila, eu. Isso, vai colocando e eu vou sabendo se tem algum problema aí. Quem mais está ouvindo? Flávia, eu. Testima, viu, Guilherme? Eu. Ok. Vamos lá. Só tinha que atualizar mesmo. Exatamente, aquilo que a professora já explicou. Você está aí, está me ouvindo, mas quando ele inicia a gravação, tem que atualizar, não tem o que fazer. Para muitos, às vezes acontece de que o teu equipamento não precisa, mas a maioria precisa atualizar. Vamos ver o que estão falando ali, daí a gente já vai começar. Só um pouquinho. Hoje eu já comecei escutando, viu que beleza? Né? Então depende muito da conexão, depende do aparelho, depende do equipamento, depende de inúmeras coisas aí. Eu estava tentando carregar os slides, não conseguia, não conseguia, não conseguia. Oi, bom dia, Ana. Tive que atualizar para daí eu conseguir carregar os slides, né? Aí a câmera do meu notebook normalmente ela fica falhando. Eu uso o meu celular. Hoje o meu celular, ontem e hoje o meu celular não quis funcionar com o Go Branch. Aí eu tive que correr pegar um telefone velhinho lá do meu marido para eu poder usar. Daí ontem, na última aula, lá na aula de 11 horas, a câmera do notebook funcionou. Então a gente não sabe nem, tipo, fica à mercê da tecnologia, né? É bem complicado, mas eu não sei o que aconteceu com o meu celular, que ele não está querendo funcionar. Bem estranho. Tudo bem com vocês, apesar do frio, né? Falaram que está em torno de 7, 8 graus, mas acabei de olhar na meteorologia, está 12, 13, então não está tanto. Significa que ficamos sem ver a neve, né? No caso, vocês ficaram sem ver a neve. A última vez que nevou em Ponta Grossa foi em 1900 teve uma neve pequenininha em 2013, mas foi muito assim, muito ralinha, e uma bem grandona em 1985, né? E uma maior ainda em 1973. A de 73 pareceu assim Guarapuava, não sei se vocês viram na TV ontem. Guarapuava ficou alguns dias ainda com neve, né? Pelo tempo que nevou. Foi bem interessante assim. Mas depois disso a gente não teve assim grandes precipitações de neve. E com essa temperatura de mais de 10 graus já não vai ter neve para a gente ver, né? Mas do mesmo jeito tá frio. Aqui na minha casa tem umas árvores na frente, daí fica ventando, fica igual aqueles filmes de terror, sabe? Que faz assim, sabe? Daí agora mesmo eu tava olhando lá fora, tava, nossa, bem igualzinho filme de terror. Ai, ai, eu não gosto de frio. Eu sou praieira, cara. Eu gosto de ficar na beira do mar, embaixo do guarda-sol, bem dito, né? Embaixo do guarda-sol, na beira do mar, aquele calor insuportável. Eu gosto disso, eu gosto disso. Com frio eu quero ficar enrolada no cobertor o dia inteiro, não quero fazer nada na minha vida. Porque com calor, tá bom que bem no meio da tarde a gente não tem vontade de nada. Mas de manhã você levanta de boa, você fica até tarde da noite bem sossegado. Agora no frio você passa o dia inteiro enrolado, você não faz nada, né? Então é uma coisa bem chata assim. Por isso que eu não gosto de frio, né? Mas cada um é cada um gosta do que gosta. E vamos respeitar, né? A todos.
Então, eu estava na dúvida realmente se a gente tinha visto o primeiro reinado não, ou não, porque eu vou contar para vocês o seguinte: os conteúdos agora de oitavo e de oitavo e segundo, e de nono e de terceiro, eles meio que se encontram, sabe? Tanto que a apostila que eu terminei com o segundo ano foi a questão imperial no Brasil. E daí eu falei, cara, eu falei com o oitavo ou eu falei com o segundo sobre o período imperial? Fiquei meio que na dúvida, porque assim, a, os conteúdos, né, o tema ele é igual. Como a gente trabalha no oitavo, como que a gente trabalha no médio, é que é diferente, né? Então, alguns textos, algumas coisas que são diferentes. Mas o tema ele é igual. E aí eu meio que falei, e agora? Ai, ai, ai. Mas então tá bom. Vamos começar. A gente já vai estar falando aí de assuntos para o próximo simulado, né? Então, porque se você não percebeu, a gente tem a aula de hoje, a gente tem a aula da semana que vem, e daí a gente já tem mais uma aula de revisão, e daí já vem simulado, né? Então, assim, isso quando a gente trabalha esses assuntos lá no médio, a gente trabalha com textos, a gente trabalha com artigos, né? Então, tanto que o trabalho deles é sobre o período imperial, mas eu coloquei 3 artigos lá com 50 páginas cada um, mais ou menos, que eles têm que ler e daí me colocar o que os artigos estão falando, né? Então, por isso que a gente trabalha aqui um contexto, mostrando e explicando algumas coisinhas, mas a gente aprofunda lá no médio. Todos os conteúdos do médio, ele é uma forma de retomar o que você aprendeu no fundamental, mas de uma forma bem mais aprofundada, né? Com questões críticas, com textos, enfim, né? Então, é por isso que a gente tem essa situação. Primeiro reinado, vamos lá, vou puxar o slide aqui pra gente. Senão eu não. Nossa, eu tenho uma raiva quando ele começa. O mouse ele começa a fugir de mim. Não sei se eles fogem de vocês também, mas para mim ele foge direto, esse danadinho. Nossa, tem gente sentada aqui atrás, agora que eu vi. Pessoal do fundão, vou te falar. Ó, nem tô digitando nada e ele tá falando que tá digitando. Viu como é doido o negócio? Primeiro reinado. Você tá com a tua apostila na mão? Então, você vai pegar. Deixa eu achar aqui. A página 356. Tá com a apostila na mão, gente? Olha que doideira, não é para ir para cá, para ficar para cá. Aqui, Sim, sim. Mirella tá dizendo que sim, sim. Ana também falando sim, sim. Quem não tá com a apostila na mão depois vai ter que dar uma olhada onde que eu tô chamando atenção. Veja lá na página 356, então, né, a Maria Leopoldina e o Dom Pedro I, né, que é o primeiro imperador do Brasil. Você viu essa semana lá na Rede Globo, até foi o momento em que ele, né, se torna império aqui, e ela se torna a primeira imperatriz do Brasil e tudo mais. Viram lá? Vocês repararam? Alguém entendeu por que o Brasil é império e por que o Brasil não é monarquia, que apareceu na novela? Qual que é a diferença entre monarquia, né, a monarquia, o reinado, por que ele não é rei e ele é imperador? Qual que é a diferença? Vocês repararam que isso eles falaram lá na novela, mas vamos ver se vocês repararam. Por que então ele não é rei Dom Pedro e ela rainha e eles são imperador e imperatriz? É interessante, né? Você nunca tinha parado para pensar isso? Porque assim, ó, o rei ele é formado por o reinado é formado por uma classe. Meu Deus do céu, só um pouquinho, que agora até o celular está querendo bloquear já, já.
Gente, eu vou desaparecer só um pouquinho que eu vou pegar meu carregador, tá? Só um minuto. Eu falei que esse celular ele era velhinho, e daí ele não segura muita carga, só um pouquinho. Vou ficar bloqueando aqui, gente, só um pouco. Aí, agora vamos ver se eu consigo. Aí. Ui, vai cair, fique quieto. Vocês já repararam que é só nas minhas aulas que acontecem essas coisas? Isso é muito doido, né? Só nas minhas aulas. Então. Ai, só por Deus. Tá. Vocês estão rindo de mim? Vem, seu Rômulo e Mirella. Que tipo feio. Ai, não tem problema. Tá mal. Não tem problema. A professora é doida mesmo. Gente, seguinte. Então, quando se faz um reino, né? O reino ele é formado por a mesma classe social. E o império, ele é formado por várias classes sociais. Tanto que, se você reparou na novela, ele tinha lá os liberais, que é aquele jornalista, ele tinha lá os escravos e os ex-escravos que apoiaram ele para formar o império. Então, o império ele é formado por várias classes sociais, com características diferentes, com interesses diferentes, mas naquele momento se unem para um bem comum. Por isso que o Brasil se tornou um império e não um reino, certo? Tanto que eu coloquei aqui, ó, o Brasil é nosso, né? E eu vou estar pontuando, então, aquelas coisas ali, ok? Depois da independência, né? Então, quando eles se uniram ali para conseguir a independência, para proclamar a independência, essas coisas assim, o Dom Pedro ele vai enfrentar muitos conflitos. Qual foi o conflito, para quem está acompanhando a novela e está conseguindo ver a questão histórica, qual foi o conflito que ele enfrentou ontem? Porque eu estou assistindo essa novela só para vir dar aula para vocês. Qual foi o conflito que ele enfrentou ontem? Hã? Ah, não está assistindo? Ah, então tá bom, né? Viu? Mas se vocês estivessem assistindo, ontem o pessoal que é absolutista, que quer que se mantenha o poder, né? Tipo os escravistas e tudo mais, eles fizeram uma falsificação de um jornal, dizendo que o jornal, né, dizendo no jornal que o Dom Pedro ele apoiaria a República. Então se veja que acontece nessas coisas. E aí, se você olhar bem embaixo no meu slide, isso mesmo, Sebastião, que vai estar representando ali os absolutistas, né? Quem são os absolutistas? Volta de um Brasil colônia, poder na corte, por quê? Porque eles são escravistas, porque eles tinham muitos privilégios. Então, esse grupo faz parte, né, desse Brasil que está se formando pós-independência. Veja quem são aqueles meninos lá do jornal, né? São os liberais federalistas. O que eles querem? Economia, descentralização do poder, ministro nas províncias, também são conhecidos como moderados, ou seja, eles até aceitam o imperador, desde que o imperador siga a Constituição, né? Então não é isso que é a maior conflito que está acontecendo lá? Isso, até que ontem, né, o Dom Pedro ele vai fechar o jornal, porque ele acha que foram eles que escreveram, aquela coisa toda assim. Ele vai ter uma característica bem absolutista nesse momento. Tá caindo meu coisa aqui. Bom, daí, o último grupo que tem são os Bonifácios, lá do José Bonifácio, né? Que o que eles querem? Poder centralizado, mas eles querem a liberdade para alguns grupos, não para todos. Essas três classes sociais, ou esses três grupos, são aqueles que vão estar interferindo no governo do imperador. Né? Por isso que ele tem essa dificuldade, inclusive, porque o Brasil está formando
né, a sua identidade, sabe? Tanto que ele vai ter lá, né? Ele vai só governar durante 9 anos, né? Vai ter os ministros e tudo. E ele vai chamar agora, né, que se vocês viram lá, o dono da taverna lá, vai ter a Assembleia Constituinte, que é o que os liberais querem, que tanto os liberais eles só apoiaram o Dom Pedro na independência, no dia do fico, essas coisas assim, por causa da Constituição. E essa Constituição é chamada de Constituição da Mandioca. Por quê? Porque para votar na Constituição, para votar para ser constituinte, tinha que ter 150 alqueires. E para ser deputado, tinha que ter 250 alqueires, né? Mas você está falando que ela é muito engraçada lá, a mulher da taberna, mas eu vou falar o seguinte: ela está representando as mulheres que começam a querer ter participação política, apesar de ter toda aquela parte engraçada dela, né? Mas é bem interessante. Isso era muita terra, né? Pense que para poder votar tinha que ter 150 e para poder ser candidato tinha que ter 250. E aí, se você viu lá, teve toda a manipulação para fazer com que aquele dono da taberna conseguisse então ser candidato, até ele foi eleito e tudo mais, mas depois perdeu seu mandato, né? Daí o que vai acontecer então? Formou a assembleia e tudo mais, né? Só que a assembleia ela foi formada por diversos grupos, por aqueles grupos que a gente viu no primeiro slide, os bonifácios, os absolutistas e os liberais. Então eles não conseguiam se acertar para fazer as leis no Brasil. Quando eles não conseguiram se acertar para fazer as leis, e eu acho que deve ser os próximos capítulos da novela, não sei, porque eu não assisti essa novela na primeira vez, o Dom Pedro ele vai fechar a Assembleia. Porque a Assembleia, né, como agora tem os liberais que supostamente estão falando em república e tudo mais, e o Dom Pedro, então, ele vai se sentir ofendido, o que ele vai fazer? Ele vai fechar a Assembleia. Quando ele fecha a Assembleia, é conhecido como Noite das Agonias. Foi um momento bem absolutista do Dom Pedro I e bem autoritário, né? Então, o que acontece? Ele vai ter agora a oposição dos liberais também, né? E ele vai agora chamar alguns dos seus e ele vai criar uma Constituição. Se o seu problema era uma Constituição, ele vai criar, que é a Constituição de 1824. Quando ele cria essa Constituição de 1824, como ela não foi feita pelos grupos políticos e houve discussão com todas as pessoas da sociedade, a gente chama que a Constituição é outorgada. Ela vem de cima para baixo. A gente vai ter outras constituições outorgadas no Brasil, né? Mas isso quando a gente for falando mais para frente. Aqui é a primeira Constituição, então, outorgada do Brasil. Ele vai seguir essa Constituição, mas vai ter agora a divisão de poderes. 3 poderes que vocês conhecem: legislativo, executivo e judiciário. Mas ele vai colocar um quarto poder, que é o poder moderador. O que é esse poder moderador? Esse poder moderador é de que ele, Dom Pedro, pode interferir nos outros poderes quando lhe convier. Ou seja, se o poder judiciário tomar uma atitude que o imperador não concorde, ele vai e intervém com o poder moderador. Se o poder legislativo faz uma lei que ele não concorde, ele vai e interfere com o poder moderador. Ou seja, ele vai estar sempre interferindo com o poder moderador. E o poder executivo já era ele mesmo, então ele acumula 2 poderes, o executivo e o moderador. Isso mostra que essa Constituição ela é uma Constituição bem autoritária, né? Dentro dessa Constituição tem essas 2 características bem interessantes ali, né? Que somente os homens que tivessem uma renda anual de 100 mil réis poderiam votar. Se a gente trouxesse para o dinheiro atual, seria assim, o homem, né, o trabalhador, porque a gente não está falando de mulheres, as mulheres não tinham nenhum direito nesse momento, tanto que a dona da taberna lá, ela fala, né, de que a princesa Leopoldina tem que escrever leis para as mulheres poderem votar, essas coisas assim. Então, as mulheres, elas eram vistas como propriedade do marido ou do pai, e aí o marido, então, tinha que ter essa renda de 100 mil réis, que dá em torno, sei lá, de, tipo, 5 mil reais.
né? E se a gente trouxer para a realidade atual do nosso país, é uma pequena porcentagem de pai de família que tem uma renda de 5 mil reais por mês, né? Então você consegue perceber que o voto ali naquele momento era bem excludente. Poucas pessoas da sociedade conseguiam votar, né? E somente os homens maiores de 25 anos, né? E homens brancos, gente, né? Não vamos esquecer disso. São os homens brancos que vão votar. Vamos ver o que a Ana tá digitando ali para a gente dar a continuidade. As mulheres não votavam. Não, as mulheres vão votar no Brasil somente a partir da Constituição de 1934. Só no governo do Getúlio Vargas é que as mulheres vão ter direito a voto. Antes disso, não tem direito a voto, né? Até então, elas são realmente propriedade do muito tarde mesmo. Eu também acho que ainda é muito pequena a participação feminina, né? Não sou feminista nem nada disso, mas ainda é muito pequena essa participação, porque acaba que a gente deixa, a gente acha que a questão política deve ser mais masculina, né? Então, é dessa situação. Ok, até aqui? Vocês entenderam bem a Constituição da Mandioca, gente? Ficou bem claro para vocês? Quem votava, por que foi a Noite das Agonias, né? Quais eram os grupos que estavam. Quando a gente vai ter o governo. Só o ano que vem, só no 9º ano. Vamos falar de Getúlio. Ficou claro para vocês os grupos, o que eles disputavam, para a gente poder dar continuidade? Depois eu coloco na Iônica sim, Maria, não tem problema nenhum, né? Eu coloco. Se eu não colocar, vocês me lembram, daí eu coloco, ok? Porque sabe, né, que a professora vai fazendo outras coisas e acaba, às vezes, esquecendo. Mas se eu não colocar, é só me lembrar que eu coloco para vocês. Bom, continuando então, né, o Dom Pedro, então, ele vai enfrentar um problema nas províncias, né? Naquela época existiam os presidentes das províncias, tá? Não entendi muito bem essa Noite da Agonia. Essa Noite da Agonia, ela é chamada Noite da Agonia. Eu tô com... Meu pé tá gelando, sabe? Por isso que eu tô me mexendo aqui. Essa noite, chama-se Noite da Agonia, o dia que o Dom Pedro, ele fechou a Assembleia Constituinte, né? Então, ele tinha chamado a Assembleia Constituinte, tinha lá os deputados para fazer, então, a Constituição. Como eles não se acertavam e o Dom Pedro se achou meio que ameaçado por essa Constituição, ele fechou a Assembleia. Então, Noite da Agonia. Por que agonia? Porque agora a gente não sabe que tipo de Constituição vai sair, tá? E aí, tanto que vai sair a Constituição de 1824 totalmente autoritária, com o poder moderador junto. Melhorou, Camila? Entendeu agora? Vamos ver, Camila. Quem era essa Constituição? Constituição a gente sabe que é uma lei, né? A Assembleia Constituinte são políticos que vão criar a Constituição. São os políticos que vão escrever as leis que vão dar origem à Constituição. Isso, Constituição é um documento com leis, tá? E essa Constituição ela é formada pelos políticos. Quem eram os políticos? Daqueles 3 grupos que a gente falou lá, dos bonapartistas, dos liberais e dos absolutistas, tá? Entendeu melhor agora? Beleza, então tá bom. Sempre perguntem, gente, não fiquem com a dúvida, porque é assunto que já cai no simulado, então não vai ficar com a dúvida aí, e daí a gente não saber se vocês entenderam ou não. Ok? Vou ver se o Romulo tem alguma dúvida ou se eu posso continuar. Porque eu não vou para frente sem a gente estar com a Constituição da Mandioca entendida, muito bem entendida. Nossa, Romulo, você está escrevendo uma carta, né? Ah. No voto do negócio das mandiocas, eles votavam para quê? Não entendi. Então, é assim, não é que ele, é chamada de Constituição da Mandioca por causa dos alqueires, sabe? Então, assim, tinha que ter alqueires de terra. Então, tipo, supostamente, era
E a mandioca era um produto que tinha grande valor no, no primeiro império. E aí eram então os produtores realmente, né, que tinham os alqueires, que votavam. Eles votavam para quê? Para as leis para fazer a Constituição, certo? Então, eles eram os políticos da época que votavam então para fazer a Constituição. Melhorou? O poder moderador era quando ele dividia os poderes. Né? Não, é assim, ó. Então ele vai outorgar a Constituição de 1824 e ao invés de ter só os três poderes que a gente conhece, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, foi colocado mais um, que foi o poder moderador. Porque se não tivesse o poder moderador, o imperador Dom Pedro só teria o poder executivo. Quando ele mandou colocar o poder moderador na Constituição, ele ficou com dois poderes. Então, por isso que a gente diz que é uma Constituição bem autoritária, porque o imperador tem dois poderes, o executivo e o moderador, tá? Deixa eu ver onde tá. Depois vocês olham lá, né? Na página 361 também, tá bom? Mas é isso mesmo, ok? Portanto, né, com essa Constituição agora, o imperador Dom Pedro I, que ele governou só 9 anos no Brasil, ele vai agora enfrentar alguns conflitos, né? Um interno e outro externo. O conflito interno foi lá em Pernambuco, é conhecida como Confederação do Equador, porque depois a gente vai ter as províncias lá do norte, da linha do Equador, que vão se unir a Pernambuco, né, chamada Confederação do Equador por isso, né, então várias províncias da região norte se unem a Pernambuco. O que eles querem, né, então? É uma política descentralizada, formada pelos liberais. O que é uma política descentralizada? Significa que eles não querem que o imperador tenha tanto poder, né? E aí eles vão lutar. Federalistas, constitucionalistas e poder dos ministros. O que isso significa? Significa que eles querem que cada província tenha a sua assembleia, eles querem que cada província, que depois vai se tornar estado, né? Mas nesse momento são províncias, que cada província tenha os seus direitos, que cada província possa eleger o seu presidente, porque hoje a gente chama de governador e chama de estado. Naquela época chamava de província e presidente. Então, quando fala em federalista, assim, eles querem isso, que cada província tenha o direito de eleger o seu presidente, de que tenha a sua assembleia, que possa ter a sua economia independente do que o imperador decida. Então, o poder descentralizado. Acham que essa Constituição de 1824 ela foi muito autoritária, então eles querem uma outra Constituição, e eles querem poder para os ministros das províncias, né? Então é isso que eles vão estar brigando nessa Confederação do Equador. Tanto que eles vão declarar a independência lá, né, de Pernambuco, e vão dizer que Pernambuco agora é uma república e não mais império. Eles até se separam do Brasil nessa revolta contra o imperador. E aí, lógico, né, que eles vão ser derrotados pelas forças imperiais e tudo mais. E o Frei Caneca, que era um dos líderes, então, dessa Confederação do Equador, dizem que ele foi condenado a morrer na forca, mas que os soldados imperiais eles se recusaram a matar o Frei Caneca na forca, porque ele era um homem santo, né? E aí a pena dele foi trocada para ele ser fuzilado, né? Então é uma história, mas ele, de qualquer forma, o Frei Caneca foi condenado e ele era um dos líderes dessa confederação, ele era liberal, então ele queria essa política descentralizada. Vocês entenderam o que é uma política descentralizada? Por que eles estavam brigando aqui na região de Pernambuco? Sim ou não? Beleza, né? Então, a Ana falando que sim. Não muito bem, Maria Elô.
mais ou menos. Então vamos lá. A política que eles falam é o governo, né? Então, o governo é centralizado. Lembra que o imperador tinha todos os poderes, né? Ou melhor, tinha dois poderes, o executivo e o moderador. Então, ele mandava e ele era autoritário. Quando isso acontece, né, ele fica autoritário, o grupo dos liberais, que é aqueles que querem um poder descentralizado, eles querem ter mais autonomia, é como se dissesse assim, vou tentar trazer isso para a nossa realidade. O presidente é o imperador e o nosso governador, ele é liberal, né? E aí ele quer, nosso governador, ele quer trazer a vacina da China. E o presidente diz que não. Daí o nosso governador diz que, mas a vacina da China, ela vai salvar muita gente aqui no Paraná, né? E nós temos dinheiro para comprar e tudo mais. E o presidente diz não, porque quem manda no país sou eu, e se morrer mais gente, o problema é meu, não me interessa, e ponto final. Aí o nosso governador faz uma revolta. Ele quer descentralizar o poder. Ele quer que que o Paraná se torne independente, que o Paraná se torne um país sem a dependência do resto do Brasil. É isso que aconteceu nessa Confederação do Equador. Ficou mais claro lá? É isso que aconteceu, tá? Então, foi isso mesmo. Os liberais, né, eles queriam que a Pernambuco e alguns outros estados, algumas outras províncias, elas fossem autônomas, elas pudessem tomar decisões sozinhas, né? Por quê? Porque eles achavam que a Assembleia, que a Constituição de 1824 era muito autoritária e que o imperador tinha muito poder, né? E o líder de tudo isso, um dos líderes de tudo isso, foi condenado à morte. Ficou melhor, né? Isso foi a Confederação do Equador, um conflito interno que aconteceu no Primeiro Império, tá bom? Ok. A Guerra Cisplatina foi o conflito externo, né? Então, com outros países. O que acontece? A região do Uruguai, onde hoje é o Uruguai, ela era conhecida como Província Cisplatina. E ela pertencia ao Brasil. O Brasil ia até lá embaixo, né? O Império Brasileiro ele ia até lá embaixo. Quando que isso aconteceu? Quando Dom João, né, o pai do Dom Pedro, ele veio para o Brasil, ele anexou essa região também ao Império Brasileiro. A diferença é que lá na província cisplatina, eles não tinham origem portuguesa, eles tinham origem espanhola. Eles tinham sido colonizados pela Espanha, mas quando então o Dom João VI ele veio para o Brasil, ele anexa essa região e eles nunca gostaram disso, mas já pertenceu ao Brasil. Aí essa localização ali, que é muito boa, é uma localização estratégica, é no final da América Latina, né? É uma região interessantíssima, tanto para o Brasil quanto para qualquer outro país. Por exemplo, a Argentina, por exemplo, o Paraguai, até a França, a Inglaterra, todo mundo tinha interesse naquela região. E aí, os uruguaios, isso mesmo, uhum, a novela fala da região cisplatina. E até tem um momento, como eu disse, eu não sei se na novela vai aparecer, mas se aparecer, vai aparecer essa guerra cisplatina também, porque é um momento importantíssimo do primeiro período imperial. Aí, assim, então, os uruguaios, Argentina e Paraguai, né, vão entrar em conflito com o Brasil, vai ter essa guerra, então o Dom Pedro ele vai para a guerra, a Leopoldina vai ficar governando o Império Brasileiro enquanto ele está lá na guerra, daí vai ser, então, os argentinos, os paraguaios, junto com os uruguaios, contra o Império Brasileiro nesse momento. Por que paraguaios e argentinos entram do lado do Uruguai?
né, da região cisplatina, por causa da localização. Eles têm interesse nessa localização, eles têm interesse, inclusive, de passar produtos ali por dentro para chegar até o mar, né, do Oceano Atlântico, porque eles só têm saída por outro lado, né? Então, ali aquela região é bem interessante para eles também. E até que, né, vai ter a declaração de independência, enfim, a gente vai ter todas essas questões nessa luta, mas o interessante aqui é a mediação da Inglaterra. A Inglaterra ela vai acabar se envolvendo nessa guerra cisplatina, né? E ela vai mediar. Então acaba que o imperador Dom Pedro ele se retira da guerra porque a Inglaterra acaba meio que exigindo que ele saia da guerra. Se não me engano, o Rio Grande do Sul fazia parte da Cisplatina. Não todo ele, uma boa parte, né? Por que o Dom Pedro saiu? Calma, gente, estou chegando lá, né? Então, calma, já vou contar por que ele saiu do Brasil. Então, tem todas essas questões aqui. Primeiro, ele teve que enfrentar a Confederação do Equador, que foi dentro do Brasil, e aí ele acaba perdendo a região cisplatina, porque depois dessa guerra, depois da mediação da Inglaterra, o Uruguai se torna uma república. E se você pensar por que a Inglaterra se meteu, porque a Inglaterra ela precisava de mercado consumidor. Então, o Uruguai se tornando uma república, começaria a comprar dela também produtos e ela conseguiria colocar produtos aqui no Brasil. Tem um momento que fala assim, e eu já contei para vocês, que teve muito produto inglês, entrada de produto inglês no nosso país. Lembra que eu falei na aula passada que chegou até esqui, sendo que aqui não tinha neve? Né? Então, para você ter essa ideia do quanto para a Inglaterra, quanto mais repúblicas, quanto mais países tivesse para comprar, melhor. Por isso que ela interfere na Guerra Cisplatina. Mas, resumindo, o que foi a Guerra Cisplatina? De 1825 a 1828, a região pertencia ao Império Brasileiro desde Dom João VI, por causa da localização estratégica, vários países acabaram, então, né, apoiando a região cisplatina contra o Império Brasileiro. O Império acaba perdendo essa região por interferência, né, ou mediação diplomática, que fica mais bonito, da Inglaterra, certo? E agora vem a tua pergunta lá, Rômulo, por que ele saiu, então, né, do Brasil? Né, que foi a abdicação. Quando ele saiu, ele abdica, ele faz um documento abdicando do trono. Então, o Brasil estava numa crise econômica, tinha que pagar a independência, porque a Inglaterra, quando o Brasil se tornou independente, ele gritou independência, o Brasil entrou em conflito, em guerra contra Portugal. O que aconteceu nessa guerra contra Portugal? A Inglaterra interferiu também. E a Inglaterra cobrou para ser mediadora. Se eu não me engano, foram 7 milhões de libras na época para ser a mediadora da paz entre Portugal e o Brasil e para que Portugal realmente reconhecesse a independência. E aí lá, o dia do fico foi em janeiro e a nossa independência só foi realmente proclamada em setembro. Né? Então, esses meses foram os meses de luta entre Portugal, de guerra mesmo entre Portugal e o Brasil por causa da independência. E só terminou pela interferência da Inglaterra e que ela cobrou. Não foi assim de graça, vou lá e eu vou falar para Portugal aceitar que vocês agora são um país. Mediadora é ela que vai conversar com os dois, sabe? Faz a conversa. Olha, você aceita aqui, olha, vamos fazer daquele jeito lá. Então, ela vai interferir, ela vai mediar as coisas, né? Isso, ela que vai estar tentando separar as brigas, né? Resolver os conflitos que estão acontecendo. Bem isso mesmo. Então, a gente está em crise econômica. Nós nos tornamos independentes, mas já nos tornamos devedores da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra vai cobrar de ter usado isso. Além dessas guerras que ficaram mal resolvidas, porque o Dom Pedro ficou magoadinho com o fato, com a Argentina principalmente, com o fato, né, de perder a região cisplatina, né? E aqui na Confederação do Equador também nada ficou
tão calmo. Eles mataram o Frei Caneca, mataram alguns líderes, mas sempre tem alguém que começa uma revoltinha de novo. Então, né, haviam conflitos com o imperador Dom Pedro. Isso, a gente já estava devendo um montão para a Inglaterra desde o Dom João VI e tudo mais, e aumentou a nossa dívida com a independência, né? Então, a gente estava, por isso que fala ali, crise econômica, né? Que a gente tinha e que foi um dos problemas que o Dom Pedro enfrentou. Então, ele tinha crise econômica, ele tinha guerras mal resolvidas, ele não era bem visto por uma grande parte da sociedade, porque ele era muito, muito, muito mulherengo, né? Ele teve muitas amantes, ele teve muitos filhos. O povo gostava da princesa Leopoldina, né? Mas não dele especificamente, né? Então, ele não era muito bem visto. Aliado a tudo isso aqui no Brasil, lá na Inglaterra, o Dom João VI morreu. Quando o Dom João VI morreu, Portugal ficou sem imperador. E ele era o filho mais velho, então ele tinha que assumir o império lá também, o império também lá de Portugal. Aí o que, que ele pensou assim? Eu não vou sair daqui do Brasil, porque se eu sair do Brasil agora nesses conflitos vai ficar ruim, tal e tal e tal. E ele resolveu mandar a Maria da Glória, que fala na novela. Né? Ele resolveu mandar a Maria da Glória, com 7 anos, lá para Portugal, para assumir o trono no lugar dele. E ele mandou o Visconde de Barbacena junto com ele, né, para assumir, junto com ela para assumir. Então, o Visconde de Barbacena seria o tutor da Maria da Glória e ela iria, então, para Portugal assumir no lugar do Dom Pedro I. Quando ela chegou lá, o irmão dele, o Dom Miguel, não aceitou. E o Dom Miguel disse assim, bom, se ele não voltar para Portugal, quem assume o trono sou eu. E aí ele tinha um grande problema, né? Porque se ele saísse do Brasil, no Brasil tinha conflitos. Se ele deixasse de ir para Portugal, ele ia perder o trono de Portugal também. Então ele estava ali entre a cruz e a espada do que ele ia fazer. Né? Então ele tinha problemas tanto no Brasil quanto em Portugal. Para ajudar, aqui no Brasil foi morto um jornalista, o Líbero Badaró, que na novela aparece como o Libério, olha só, né? Então, esse jornalista ele foi morto, né? E acabaram acusando, então, o Dom Pedro da morte dele e tudo mais. E ele viaja para Minas Gerais, né? E alguns textos falam que a viagem dele foi fracassada, que ele chegou lá em Minas Gerais e as pessoas estendiam lençóis negros para mostrar o desagrado que tinham com o imperador. Outros textos dizem que não, que a viagem dele para Minas Gerais foi bem sucedida, que ele conseguiu o apoio de muitos políticos. Então a gente não sabe porque tem muito fake news nessa viagem do imperador para Minas Gerais. Cada texto fala uma coisa. Resumindo, quando ele volta para o Rio de Janeiro, acontece então no Rio de Janeiro uma briga entre os partidários do Dom Pedro e os contrários, a oposição do Dom Pedro. E eles ficam assim, fala que a noite das garrafadas, porque eles começou numa taberna. Quem está assistindo a novela sacou que aconteceu isso na novela, né? Então vai ter eles começam a brigar numa taberna, esses partidários e essa oposição do Dom Pedro, e fala que é a noite das garrafadas, mas na verdade foram várias noites, né? E aí ele decide, depois disso, depois dessa viagem, depois dos problemas lá em Portugal, depois da noite das garrafadas, ele decide então pela abdicação. E ele escreve um documento, então, que ele abdica o trono em favor do seu filho Pedro de Alcântara com 5 anos, né? Porque ele vai até Portugal governar e tudo mais. E ele vai para Portugal, assume o trono de Portugal, né? E ele deixa o menino aqui com 5 anos em 1831. 1831, né? E aí a gente vai começar o período regencial, que é um período que tem inúmeros conflitos no nosso país, né? A gente teve conflitos que a gente viu revoltas nativistas, a gente viu revoltas emancipacionistas, a gente viu essas revoltas aqui no Império, mas no período regencial vai ser o momento que mais tem conflitos. Não, a Leopoldina vai com ele,
né? A Leopoldina, ela é imperatriz e ela tem que acompanhar o marido. Ela vai com ele embora e ela assume, então, o reino de Portugal. Aí lá ela vai acabar morrendo, depois ele vai casar com outra princesa, né? A Marquesa de Santos acha que é a Domitila, né? A Marquesa de Santos acha que é ela que vai ser a escolhida e ele acaba casando com outra princesa também, porque a Leopoldina é da Áustria, né? A outra princesa é da princesa Amélia, pera, não lembro agora de onde que ela é, mas ele acaba casando com outra princesa. E a Domitila, que é a Marquesa de Castro, vai ser sempre a amante. Ela nunca vai assumir o trono. Mas tem uma história que a gente não sabe se é verdade, né? Porque tem os fake news na história. Dizem que quando a Leopoldina ela estava morrendo, que ela morre bem jovenzinha, assim, sabe? Ela vai sofrer um aborto, né? E dizem que porque. Dizem, então a gente tá no dizem, tá? Não sei, mas vamos lá. Dizem que ele foi bem violento com ela e ele discute com a Leopoldina, o imperador discute com a Leopoldina e ela tá grávida e ele dá um chute na barriga dela e aí ela sofre um aborto e desse aborto, como ela já tinha tido vários filhos e vários abortos, ela acaba tendo uma hemorragia e, segundo as más línguas historiadoras, que como eu disse eu não sei, são fake news, segundo as más línguas dizem que a Domitila foi até o leito de morte da Leopoldina e disse assim que ela estava morrendo e que agora o Dom Pedro ia ser dela, né? Mas a gente sabe. Daí depois fala que depois da morte da Leopoldina, fala que o Dom Pedro curtiu muito o luto, que daí ele percebeu o quanto ela era maravilhosa e tudo mais, e por isso que ele não casa com a Domitila, dizem que daí ele, por isso que ele escolhe, né, e por ele ser um príncipe e ser um imperador, ele escolhe outra princesa da Europa para casar. Que os países vizinhos do Brasil têm a ver com esse período? Eles já são uma república, né? Então a Argentina já é uma república, o Paraguai já é uma república, e a gente vai ter no Segundo Império a Guerra do Paraguai, né? Então essa é a característica desses outros países, né? A gente tem comércio e tudo mais. O único país que depois da independência se tornou uma monarquia, no nosso caso um império, foi o Brasil, na América. O restante, todos eles se tornaram independentes e se tornaram uma república. Diz que o Dom Pedro sofreu muito. Isso, falo, né? A gente não sabe. Né? Mas ele escreveu uma carta para ela, uma carta de luto para ela. Então, não sei. Não sei. Mas tá aí, então, o nosso primeiro império, gente. Né? Espero que você tenha gostado. Eu gosto, assim, desse período imperial, eu gosto desses momentos do Brasil. Se não ficou dúvidas, né? A gente já tá. Nossa, a gente já tá quase terminando a aula. Faltam 2 minutos para terminar a aula. Esse é um dos assuntos, então esse é o assunto que você já pode ir estudando, que cai no próximo simulado, tá bom? Primeiro Império, que vai até a página 366. 366. Vai ter mais coisa para o simulado, mas a princípio esse primeiro império, tá bom? E aí, quando vocês forem fazendo as trilhas e quando forem revendo as aulas e lendo os textos, se surgir dúvidas, vocês me avisam. E aí a gente vai esclarecendo as dúvidas, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida de hoje? Ok, bebês. Se isso for verdade, o Brasil foi governado por um assassino. Olha, tipo assim, naquele momento a gente não pode falar assim, porque naquele momento as mulheres elas eram propriedade, né? Então acabava que era comum a violência contra a mulher, independente dela ser uma princesa ou não. Né? Porque a gente não pode olhar a sociedade do século XIX, gente, com o olhar da sociedade do século XXI. Então a gente tem que se colocar naquele momento.
E aí, por isso que muita gente tem dificuldade em história, porque você tem que se colocar naquele momento histórico para você conseguir entender. Isso, o homem era dono da mulher. Vocês viram lá o Sebastião fazendo a filha querer casar com aquele senhorzinho lá? É, era assim que funcionava. Era comum. Até a década de 60, 70 aqui, do século XX, ainda era comum as mulheres serem propriedades. O que morreu no altar, esse mesmo. Esse mesmo. Se vocês não têm dúvida, já podemos ir nos despedindo. Até semana que vem. Beijos a todos. Tchau, tchau, gente.